A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais um dia para nós fazermos o nosso estudo dominical e o título do nosso estudo de hoje é Discernimento de Espíritos. E o versículo para memorizar está no 1 de João 4:1, que diz o seguinte: Amados, não creais todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a nossa leitura bíblica encontra-se no 1 de João, capítulo 4, versículos de 1 até 4. E ela diz: Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Agora escuta essa parte, versículo 4 diz o seguinte: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E todos nós os cristãos temos nos encorajado com este versículo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, como nós estamos a falar dos espíritos, então nós sabemos que existem vários espíritos que estão atrás das ações, daquilo que as pessoas fazem. Existem vários espíritos, mas a Bíblia nos diz que existe só um Espírito Santo. Só um Espírito Santo. Mas, no entanto, existem espíritos imundos, existem espíritos de erro, existem espíritos da mentira, existe espírito que é o espírito de Bezabel, que é o espírito de sedução. Então, todos esses espíritos agem nas vidas das pessoas, agem em vários momentos, mas nós, os cristãos, devemos ter o discernimento do espírito, porque a Bíblia nos ensina que até Satanás vem mascarado como um anjo da luz. Isso está no 2 Coríntios 11:14. Então, como discernir se o espírito é de Deus ou são o espírito do diabo? Isso é que nós vamos aprender hoje. Então, o que é o discernir do Espírito? O discernir do Espírito é uma capacidade sobrenatural para identificar o Espírito que estão operando em um determinado momento. Temos, por exemplo, 1 de Coríntios 2, 11 a 15, nos fala disso. Capacidade divina de diferenciar os espíritos maus e os espíritos bons. Então, a 1 de Timóteo 4:1 nos explica que é também a capacidade de examinar doutrinas, situações ou pessoas a saber se elas são de Deus ou de Satanás. Também pode simplesmente se considerar a capacidade de ouvir ou ver no mundo espiritual. No caso do Lucas 1, 26 a 37, quando Maria é visitada pelo anjo Gabriel, é que lhe deu a notícia de que ela teria um filho. Quer dizer que ela ouviu e viu o anjo. Então, vamos ver a partir deste momento quais são os objetivos do discernir de espírito. Número 1. Para receber uma visão clara, aprofundada e prolongada do reino do espírito. Exemplo, João na ilha de Patmos, Apocalipse 1, 10 a 20. Explica claramente isso, nós podemos tomar nota e depois fazermos a leitura. Número 2. Para conhecer antecipadamente o julgamento vindouro. Nós vimos Gênesis 18, 17 a 22, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele apareceu a Abraão, ele falou do que haveria de fazer, inclusive Abraão intercedeu com Deus para que essa situação não fosse mais devastadora.
mas ele intercedeu. Então temos essa capacidade de discernir o Espírito que nos ajuda a interceder e para saber do julgamento que vem mais além. Número 3, identificar falsas doutrinas que atormentam a igreja. Nós vimos no Efésios 4:14, que nos explica que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, também temos número 4, assegurar o povo de Deus de sua presença, ou seja, assegurar ao povo de Deus da presença de Deus nos momentos de tormento, nos momentos de necessidade, nos momentos de perigo. Nós vimos isso, por exemplo, no livro de Atos 27, 21 a 24, quando Paulo estava no navio e houve um naufrágio e o anjo lhe apareceu, lhe disse que não se preocupara, que ele ia chegar no seu destino e também aqueles que estavam com ele, que ninguém pereceria. E número 5, expor o motivo e o espírito que está por trás das ações das pessoas. E nós vimos, por exemplo, no livro de Atos 16 a 18, a jovem que tinha aquele espírito de adivinhação, e como é que ela estava atrás de Paulo, dizendo que esses são homens de Deus, escutem esses homens, o que eles estão a nos dizer. Muito embora o que ela estava a dizer era verdade, mas Paulo detectou pelo discernimento que aquele espírito não era de Deus. Imagina se Paulo não tivesse esse discernimento. Poderia ter acontecido com qualquer homem de Deus sem discernimento, coisas parecidas, ia dizer, olha, estão a ver, até essa pessoa que não conhece está a avisar que nós somos de Deus, essa mensagem que estamos a trazer a vocês está a ser anunciada por esta pessoa. E então ali cresce o orgulho, dizendo que essa pessoa que não conhecemos de um lado, sem discernir o Espírito, então cai na trampa de Satanás. Não devemos fazer isso, não devemos permitir isso como filhos de Deus. Devemos simplesmente ter o dom de discernir de espíritos e saber se esses espíritos realmente são de Deus ou não. E como sabemos que são de Deus? Nós estamos a ver aqui com a leitura da Bíblia, a oração, temos a presença do Espírito de Deus, como o nosso pastor tem nos ensinado muitas das vezes na igreja. Ele nos diz que o cristão, se orar muito, levar uma vida só de oração, sem a leitura da Bíblia, sem o conhecimento da Bíblia, então ele pode se encontrar no mundo espiritual com esses espíritos enganadores e ele vai pensar que vem de Deus. Então nós temos que temos que orar e também temos que ler a Bíblia, ou seja, lemos a Bíblia e fizemos a oração e ali Deus vai nos falar e vamos ouvir a voz de Deus. Eu tenho um exemplo muito prático que sucedeu há uns dias atrás, há 2 dias atrás. Eu cheguei em casa no fim do dia, estava com uma aflição terrível, uma dor que eu já reconheço pelo discernimento de espírito, que é um aviso de Deus para eu interceder. Algo mal estava acontecendo na minha família. Não dormi toda a noite, fiquei a intercedi. A minha mulher, ela disse, olha, eu sei que há algo de mal que está para acontecer. Isso já não é a primeira vez, são várias vezes, então eu tenho que interceder mesmo. Não dormi toda a noite, fiquei a orar, eu dizia, Deus, eu já sei como é que são esses sinais que eu estou a sentir. Então, acredito, meu Pai Deus da Glória, o que está para acontecer, Pai, não permita que aconteça nada de mal. Não permita, meu Pai. Eu não sei quem é a pessoa na minha família, mas sei que é alguém da família. Mas Senhor, não permite que essa pessoa faleça, não permite que perca a sua vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. E passei toda a noite. De manhã, quando eu ia passei toda a noite, e quando eu ia descansar de manhã, a minha esposa teve alguns afazeres, e mais tarde ligam um sobrinho e me conta que a minha sobrinha, pouco por pouco, ela se tirava a vida, né? Ela tomou comprimidos e era praticamente para tirar a vida, e graças a Deus foi
levada ao hospital, fizeram desintoxicação e ela está a recuperar. Então, eu me imagino, se eu não tivesse intercedido toda a noite, algo pior poderia ter acontecido. Então, são essas coisas que nós devemos discernir o Espírito e demos graças a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. E conclusão. Então, nós sabemos que nós temos que desejar esse dom, o dom de discernir os espíritos, o discernimento de espírito, para que nós não caiamos na trampa de Satanás, nem no domínio do seu poder contra nossas vidas. Então vamos fazer essa oração. Querido Pai, muito obrigado por este ensinamento. Pai, eu te agradeço porque eu tenho o Espírito Santo operando em mim e que Ele mesmo vai me ensinando de todas as coisas e que eu devo consultar, meu Pai Deus da Glória, e não me ser levado pelas emoções, para saber qual é o Espírito que atua em determinado momento, tanto na vida das pessoas que me rodeiam, as pessoas que vêm me ensinar a palavra de Deus. Pai Deus da Glória, para que eu não caiga em enganos. Pai, eu te agradeço, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe esta palavra, que tenha um domingo abençoado, na paz do Senhor. Amém.